Por que vocês Pastor, cantam as minhas músicas em todas as suas igrejas? Pare de cantar, gente. Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Ivan Santos e está começando mais um programa Fora da Caixa. Nesta ocasião, um debate especial, onde os dois debatedores estarão discutindo sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade tem fundamentação bíblica, fundamentação histórica. Quer saber? Fique conosco, que nós já estamos iniciando mais este programa especial, série Debates. E está aqui conosco um convidado mais do que especial, o pastor Carlos. Pastor Carlos, muito bem-vindo ao programa Fora da Caixa. Suas Obrigado. considerações iniciais. Estamos aqui para debater sobre a palavra de Deus, que é a coisa mais gostosa da minha vida, de aprender, conhecer, crescer em Cristo Jesus. Então, para mim é um prazer estar aqui, programa Fora da Caixa, que entremos todos juntos dentro dela. Amém, amém. E do outro lado, ele, né? Um debatedor também, pastor Juliano Fraga. primeiramente, um prazer, pastor Ivan, poder estar aqui desse lado agora como debatedor e não mediando. Pastor Carlos Moisés, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Tenho certeza que quem ganha é o ouvinte e que o Espírito Santo nos capacite e seja dada a glória a Deus nesse debate. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos para a questão que interessa. Pastor Carlos, a doutrina da Trindade é bíblica? Qual o seu pensamento em relação a essa doutrina? Nós sabemos que o irmão é unicista. Como que você defende a questão do unicismo? Como que você vê a Trindade? Nessa fala inicial, você vai ter aí aproximadamente 5 minutos para fazer aí a sua defesa. Como que você entende essa doutrina à luz das Escrituras? Eu não gosto muito de catalogar trinitariano, unicismo, porque eu não sou unicista, sou Bíblia. Porque você cataloga, a turma já começa a te enxergar de formas diferentes. Antes que tem gente que não nos conhece, então fala qualquer bobagem, sem conhecimento, vocês não creem no Espírito Santo. Eu sou batizado em línguas com o Espírito Santo, já fiz música do Espírito Santo, agora quem é o Espírito Santo é outra coisa. E falando, não é, com o nosso entendimento, porque a gente fala daquilo que Deus nos revelou, a doutrina da Trindade para mim não é bíblica, ela não tem fundamentação. Sempre vocês vão falar que ela está implícita. Agora eu mostro um Jesus explícito. Eu mostro coisas explícitas e não implícitas. Porque a maior revelação de Deus é Cristo Jesus, está escrito lá em Colossenses, né? Esse mistério, 2 pontos. Deus, Cristo. Não é? Então, a primeira coisa que eu falo assim, eu tenho que ver o argumento de quem é Deus pela Bíblia, como que funciona. E até eu gostaria também, depois vocês vão expor, sobre a Trindade. Eu tinha algumas perguntas em cima disso, que eu acho que fica um pouco meio vago esse Deus. Eu não sei se tem 3 cabeças, são 3 deuses, são 3 em 1. E depois eu quero saber essas coisas, não é? Certo. Mas a princípio pode fazer uma exposição básica aí da sua crença. Primeira coisa, eu tenho um versículo aqui, Deuteronômio 32, 39. Vede que agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu perguntaria, quem que falou isso? Pai, Filho ou Espírito Santo que falou isso aqui? Eu sou e mais nenhum Deus comigo. Porque eu não vejo no Velho Testamento a Trindade disse. A Trindade falou, Moisés falou, mostra-me a tua glória. Ele mostrou a glória dele com as costas, provavelmente, de um anjo, que ele usava um anjo, que Jesus não tinha vindo ainda, né? O corpo não tinha se manifestado. Então representava Jesus. E depois você vem vendo esse Deus do Velho Testamento, nós temos que começar lá. E você vem, assim, ele é muito enfático, assim, para eu crer num Deus que precisa de sócio. Na minha cabeça não cabe esse negócio, não é? Aí vem os versículos. Vós sois minhas testemunhas, e a meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. E ele vem falando. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu queria saber quem é que está falando aqui. Se é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, os 3 ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus. Sendo que em Apocalipse, Jesus fala. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usou o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, e foi. É que nem de A a Z. Né? Se ele foi de A a Z, não cabe mais nenhum ali. Você fala, eu sou o primeiro e o último, não cabe outro. Agora, eu tenho que expor, depois a gente pode dialogar, a humanidade e a divindade. Aí sim. Há uma diferença nisso. Humanidade. Porque toda hora que se você puser o Pai como divindade e o Filho como humanidade, acabou o problema. Porque eu acho que o problema maior para você, assim, para crer na Trindade, é o Espírito Santo. Porque ele sempre está fora. Eu e o Pai somos um. O Pai, ele devia falar, eu, Pai, Espírito Santo, somos um. O Pai está comigo, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus cometeu uma blasfêmia perante os fariseus, perante os religiosos. É uma blasfêmia. Ele falou, eu quero ver o Pai. Ele não falou, talvez na eternidade você mora. Mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê a mim. Ele está cometendo uma blasfêmia ou é certo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Certo? Então Deus vem falando, não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. E assim vai por diante. Esse Deus é o Deus lá. Vamos falar do Velho Testamento. Ele é da eternidade, mas a gente conheceu pelo Velho Testamento. E depois a gente vai chegar em Jesus. E aí que
Pastor Juliano, então, agora a fala está contigo. Ok. Eu repito mais uma vez a pergunta. A Trindade é uma doutrina bíblica? Nós temos um amparo à luz das Escrituras? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento, ainda que a revelação seja progressiva. Nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas Epístolas Paulinas e Gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal, de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia a Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Marte, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino, em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas. A falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do Concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai, glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória, agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz, preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia, ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é Trindade. Agora nós temos algumas opções para o senhor na mesa. O senhor vai continuar afirmando que a doutrina da Trindade ela começa no ano 325. Isso é uma desonestidade intelectual. Se o senhor tem um equívoco interpretativo de concílio e agora com provas documentais e estacas históricas, confirmando, atestando e ratificando que a doutrina da Trindade antecede o ano 325, cabe ao senhor se retratar e não crer na doutrina da Trindade, não estou pedindo isso, mas pelo menos se retratar e dizer, realmente houve um equívoco. Essa doutrina não é de cunho papal e muito menos tem origem no ano 325. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, depois do senhor responder essa questão sobre o ano 325. A doutrina da Trindade para o senhor já disse que não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é pagã ou é satânica? Se ela é pagã, os crentes trinitários que acreditam na doutrina da Trindade são seus irmãos? São. Vão para o céu? Vão. Essa doutrina, ela é uma doutrina de perdição? Não. E por que o senhor sempre está tentando refutar a doutrina da Trindade se ela não é uma doutrina de perdição? Aí é de conhecimento. Aí é que tá. Por que não é de perdição para o trinitariano? A Bíblia nunca fala quem honra o pai honra o filho. Nunca. A Bíblia fala quem honra o filho honra o pai, certo? Quem tem o filho tem o pai automático. Porque essa preocupação é quem tem o filho. Tudo está no filho. Tudo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição. Tudo está no filho. Quem tem o filho? A Bíblia não fala quem tem o pai, quem tem o Espírito Santo. Quem tem o filho, parte humana. Por que os judeus não têm Deus? Porque eles não aceitam a parte, não aceitam o filho. Tem que aceitar o filho para ter o pai. Quem tem o filho, a parte humana, vai ter Deus. Quem não tem, então, ele não pode, um irmão meu na fé, ir para o inferno, né? Nos ensinaram assim, sabe disso? Nos ensinaram. Quem trouxe essa mensagem para nós, nos ensinaram. Mas nós nunca cremos. Os que nos ensinaram, nos traíram. Tiraram 2 igrejas nossas, foram os americanos. Mas nós não abrimos mão daquilo que é bíblico, que eles nos ensinaram através da palavra de Deus. Então eu não me apego nisso. 90% que vai no nosso show não são unicistas. Vocês falam, eu não gosto desse termo, mas nem me relaciono muito com eles, porque são cabecinha. Nós não somos abertos. Como que eu vou falar que o mundo vai pro inferno se é resgatado no sangue, gente? Então Se aqueles, você tem um filho, então aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, então são seus irmãos e vão para o céu. tranquilo. Então não há porquê, pastor Carlos, tentar refutar a doutrina da Trindade. Até porque nesse show do ano de 2001, vocês distribuíram CDs lá para refutar a doutrina da Trindade.
Talvez Crescer sim. na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Tá, que Pastor, só queria fazer uma... fique à vontade. Posso... Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, Tá. depois eu gostaria de comentar. Jesus é Deus, senhores. Essa pergunta eu posso responder É, agora? Não, se ele é Deus. Eu posso responder agora? Pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber... Ele é Deus. Você... Ele é Deus, ok. Ele é Jesus é Deus. Deus. Biblicamente Completamente Deus. Deus. Completamente Deus. Está escrito aí. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? O Jesus Filho é Deus. verdadeiro. Claramente. Agora chega aqui em 1 Coríntios 8, 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for, o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha duas naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu só explicar só um pouquinho para o homem Jesus. Deus é espírito. Vamos esquecer a vinda de Jesus. Deus é espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível, não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus. Foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio. Não era assim uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho e fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É hora que o senhor Não é? passar a fala, eu vou citar os Aí. textos. Então, Deus é espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemos: Nicodemo, eu falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém. Quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém. Certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? É porque ele é Deus. Então por que ele precisava orar para uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. Primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. É. Eis agora, não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses. Há um único Deus verdadeiro. Não, Agora, Mas dá pra eu preciso concluir. uma O senhor compreensão. Assim, o senhor falou, mas eu preciso Não, eu concluir. sei. Você falou que a gente é quase um tapado por desconhecer a história desse negócio. Agora, falar que três é um, matematicamente já está fora de lógica. Não é? Então vamos lá. Sim, vamos ver se está fora de lógica. Poderia me responder só uma pergunta? Me explica a Trindade, assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, Ok. se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é Ok. que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que subsiste em três pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as três pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!